Aí então, por causa da apostasia, vai ser revelado o homem da iniquidade. Isso é extraordinário. A verdade é encolhida e manifesta o homem da iniquidade que se levanta contra tudo que se chama Deus. Se chama Deus quando é Deus, se levanta contra o Deus verdadeiro, a palavra do Deus verdadeiro, o evangelho do Deus verdadeiro, o verdadeiro culto em espírito e em verdade, não é qualquer culto. Porque esse homem da iniquidade gosta de cultos, gosta de religião, ele não gosta do evangelho, ele não gosta do culto em espírito e em verdade. Ele gosta de se assentar num lugar de onde ele pode falar em nome de Deus e as pessoas ouvirem o eco da voz dele como um eco fundado, baseado e validado por Deus. Por isso é que ele se ostenta como se ele fosse o próprio Deus. A palavra de Deus é ouvida como saindo da boca desse homem. Nós tivemos um experimento desse agora nos Estados Unidos, quando o presidente americano foi ungido pelos cristãos como um apóstolo, como um Dario, como um Ciro, como um libertador, como aquele que tinha, de fato, a palavra de Deus para esse tempo, para a igreja. O que ele dizia, a igreja apoiava, para vocês verem como a apostasia pode nos levar a uma loucura. E foi só um ensaio para nos mostrar como é fácil. Como aqui no Brasil é apenas um ensaio para nos mostrar como é fácil acontecer. É simples. E aí, eu quero chegar no verso 7, logo, onde, antes disso, Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas, lembrar exatamente o que ele disse anteriormente, e agora sabeis o que detém a manifestação final desse homem da mentira. Vocês aí de Tessalônica já sabem que ele se manifesta tanto mais quanto espiritualmente aquilo que a gente chama de Igreja de Deus der lugar oficial a ele como representante de Cristo no mundo. Quanto mais quanto houver a fusão da igreja, que lá em Tessalônica era pequenininha, mas espiritualmente tinha um poder enorme, porque essas coisas não são avaliadas pelo poder ou pela importância política do grupo, mas sim por aquilo que o grupo, não importando o tamanho, passe a declarar, porque esse grupo, teoricamente, é um grupo que representa o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo nega a verdade, abraça a mentira e passa a declarar e a validar esse outro espírito. Pode ser um grupo pequeno, mas o poder espiritual dessa validação desse outro espírito é extraordinariamente forte. Tão forte que Paulo diz que, enquanto isso não acontece, esse poder maligno desse homem da iniquidade é detido. Ele aparece, mas aí a verdade se levanta e ele vai. Ele aparece, mas a verdade se levanta e ele encolhe. Mas vai chegar uma hora em que ele vai aparecer e não vai ter mais verdade para combatê-lo, para enfrentá-lo. E aí ele vai tomar conta de tudo. Paulo diz: com efeito, o espírito, esse espírito dessa iniquidade já opera no mundo, já está em operação. Estava nos dias de Paulo. Imagina, depois dessa sucessão de loucos, loucuras e mentirosos dos últimos 2000 anos, especialmente dos últimos 1700 anos, como esse espírito não opera profunda, grandiosa e imiscuidamente em toda a Terra, em todo o planeta. Esse espírito, esse mistério da iniquidade já opera. Paulo chama de mistério da iniquidade essa presença, essa sombra
inafastável, contínua, opera na terra e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, não tinha nenhum poder político brigando contra Roma. E ele, obviamente, está pensando que esse homem da iniquidade vem de Roma, porque nos dias dele, ele estava experimentando, ele tinha crescido sob Tibérios, ele tinha conhecido o poder de Herodes o Grande, e depois dos Herodes que o sucederam, ele conheceu todas as histórias. Ele agora estava sob o poder de Cláudio. Logo depois ele iria enfrentar a loucura de Calígula e Nero, quando ele morreria. Então, para ele, esse era o homem da iniquidade que haveria de se manifestar, ou, eventualmente, era alguém que iria saber aquilo que ele chamava de igreja de corpo de Cristo. Poderia ser, mas mais provavelmente, na mente dele, ele estivesse pensando no imperador romano. Ele não estava pensando que o mundo ainda iria durar 2000 anos mais. Ele não imaginaria que no século XVI haveria uma coisa chamada de reforma protestante, que pensaria, à época, que o Papa era o anticristo, assentado no trono de Deus, no caso do trono de Pedro, conforme esse mito assim construído. De lá para cá, tantas outras loucuras aconteceram. O próprio Hitler, com todo o apoio da igreja protestante alemã. Imagina quantos homens da iniquidade já foram candidatos a essa manifestação. E os nossos contemporâneos, que estão aqui com apoio da igreja, com apoio dos pastores, com apoio dos crentes. Os crentes quase todos, a maioria de vocês, muitos de vocês. O que eu estou dizendo aqui que é evangelho puro, conforme o texto e o contexto e a história, guardando as proporções com o tempo e a hora, ouvido pela maioria. Eu é que sou aquele que soa como anunciante da apostasia, para vocês terem uma ideia de como tudo se inverteu, como tudo se corrompeu. Eu, pregando o evangelho com toda a sua crueza, sou o apóstolo. A maioria grita diferente, o que é um sintoma extraordinário para quem quiser não perder a lucidez, quem quer que queira continuar a pensar com as categorias do Evangelho de Jesus. Então ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém é um poder que nos dias de Paulo não era um poder político ao lado de Roma, brigando, confrontando, segurando. Não. Paulo não tinha essas ilusões. Para ele, essa era uma luta espiritual. Ele mesmo tinha dito aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra essas coisas, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele sabia que aquele grupinho lá de Éfeso, o menor que fosse, era um grupo que estava ensinando sabedoria a principados e potestades nas regiões celestes. É que nós não entendemos ainda o mistério. Como a presença lúcida do amor, a presença lúcida do evangelho, a presença lúcida da fé, a presença dessa consciência que entende e discerne o mundo espiritual e que provoca as dimensões espirituais com a sabedoria do Evangelho, como agora aqui, eu estou nesse quarto, nessa biblioteca, nesse escritório da minha casa, sozinho. Minha voz está indo pelo mundo, para um monte de lugares, chegará hoje à tarde, hoje à noite, a uma multidão de outros lugares,
E o poder que eu exerço aqui, sem ter nenhum ser humano diante de mim, é poderoso. Porque tem milhares de principados e potestades me vendo, me ouvindo. Eu sei que o que eu estou dizendo emula anjos de luz, tanto quanto emula anjos de trevas, emula seres de camadas espirituais e de dimensões espirituais diversas e variadas que estão sintonizados com a vibração dessa minha fala. Se você visse, se o mundo espiritual se abrisse, você veria o que está atrás de mim, na minha frente, diante de mim. E como algo tão pequenino quanto isto, esta semente de mostarda, tem o poder de deter. Não é pelo tamanho das coisas, assim como a fissão de um átomo pode gerar energia que acabe com cidades, e se forem mais átomos em fissão, podem acabar com o mundo. Assim também tem um poder de natureza maior do que o atômico, eclodindo agora, vibrando nas regiões celestes em Cristo Jesus. Como Jesus disse, eu via Satanás caindo. E eram só 70 pessoas, de dois em dois, indo pregando de casa em casa, e Satanás cai, quando essa palavra pura é pregada e é praticada. E Paulo diz, o efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda. Somente que isso acabe, que essa palavra morra, que isso seja abafado para sempre, que não tenha mais ninguém, que tudo vire a outra coisa. A existência espiritual termine. Essa é a verdadeira guerra espiritual. E ela pode se tornar imensamente mais poderosa se você a reproduzir, a replicar, a divulgar, a levar adiante. Porque é isso que segura a maldade. É essa palavra, não outra. É essa palavra, não outra, que detém a maldade na terra. E Paulo prossegue, dizendo, então, quando isso for removido, quando isso parar, quando a apostasia engolir o evangelho definitivamente e não houver mais a coragem que bota a cara dentro do inferno e anuncia a vitória de Jesus, quando isso tudo for engolido pela mentira da apostasia, então abrir-se-á o espaço para que se manifeste, para que seja revelado o iníquo, mais iníquo do que você jamais viu. Hitler é sacristão desse cara, e ele não vem necessariamente fazendo o mesmo tipo de obras, de realizações que Hitler praticava. Ele vem com todas as outras sutilezas. Hitler foi meio óbvio, mas esse aqui é muito mais sutil. Hitler ensinou a esses principados e potestades malignos a necessidade da sutileza. Da sutileza. E ele virá com extrema sutileza. Será revelado o iníquo, a quem, no seu tempo, o Senhor Jesus matará assim, ó, com o sopro da sua boca. É o poder que esse cara tem. Jesus, quando chegar, vai olhar para ele, vai fazer. Mas para nós, a força dessa manifestação, antes do Senhor voltar, será enorme. Embora a gente deva saber que diante do Senhor Jesus é um sopro. E ele morre. Quando o Senhor vier me destruir pela manifestação da sua vida. Mas fique sabendo sobre esse ser. E a gente tem visto que seres eleitos, bancados pela religião,
podem produzir de maldade no mundo. Imagina quando não forem mais os ensaios e for a coisa em si, e for a realidade aqui descrita. O aparecimento do iníquo, Paulo descreve e diz, é segundo a eficácia. Eu gosto dessa palavra, eficácia, que é aquilo que faz as coisas acontecerem de maneira inequívoca e plena e objetiva, real, absoluta. Esse ser vai se manifestar, Paulo diz, com a eficácia de Satanás. Você imagina a eficácia de Satanás? A gente fica pensando na eficácia dos ISOs, nos padrões de excelência. E no mundo dos negócios, eficácia é uma palavra-chave. E Paulo usa essa palavra 2000 anos atrás para falar desse iníquo que vai se manifestar pela eficácia de Satanás. Com todo o poder, com todo o dunamis, com todo o poder, com todos os sinais, com todas as expressões, com todos os convencimentos, com todos os prodígios, com todas as prodigalidades, com todas as tecnologias, com todas as invenções vinculadas à mentira. A mentira. Coisa toda tem a ver com mentira, é permeada por mentira, nada é verdade, tudo é aparência, tudo é faz de conta. O que se fala não tem nada a ver com o que se faz, é tudo mentira. A verdade terá caído no esquecimento total. É o reino absoluto da mentira em todas as dimensões, em todas as áreas da existência. Tudo é mentira. Com todo o engano da injustiça. O engano da injustiça é aquilo que é vendido como justiça. É o que se diz que você tem que ter. Você tem que ter uma arma para se defender. Eu não tenho arma nenhuma e ninguém me ataca. Por que será? Por que será que eu, com arma nenhuma, entro em qualquer lugar sem medo, repreendo os armados na minha presença, digo sai, digo cala, digo para, e eles obedecem? Por que será? A igreja de Deus não precisa de armas, precisa de poder do Espírito Santo, precisa de autoridade, precisa andar sem medo, precisa de coragem, precisa de coerência, precisa de honestidade, precisa de sinceridade, precisa de sabedoria. E aí os principados e potestades entram em perplexidade, Satanás cai, e a espada de quem anda em Deus sai da boca da gente como palavra da verdade. Quem anda vestido com essa couraça da justiça, quem carrega a palavra de Deus como espada na vida, seja como defesa, seja como ataque. Quem está cingido da verdade e carrega o escudo da fé e tem o capacete da salvação na cabeça, não precisa de mais nada, basta viver conforme o Evangelho é na sua simplicidade. Eu via Satanás caindo, eu tenho visto Satanás cair. Desde a minha juventude eu tenho visto cair. E cada dia mais essa coragem da minha força e da minha resiliência no Espírito Santo só aumenta. Só cresce. E não é papo furado. É vida. Faz 50 anos atravessando o Hades, sem medo, no Evangelho. E o farei até o último dia da minha vida, porque eu sei que o poder está aqui, ó. O poder não está longe de mim, o poder está aqui. E aqui não é a eficácia de Satanás, é a eficácia de Cristo Jesus, é a eficácia do Espírito Santo,
É a autoridade de Jesus, que quando perguntaram quem é Jesus, ele disse, sou eu, e todo mundo caiu para trás, conforme diz João, lá no Getsêmani, os que foram prendê-lo. Quem é? Quem é Jesus? Sou eu. E todo mundo caiu por terra. Essa é a autoridade desarmada, poderosa, apavorante. Apavorante. Quem anda assim é apavorante. E aqui se diz que esse iníquo vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e que com todo o engano da injustiça, que é transformar o que deveria ser justiça em mentira, em ludíbrio. E as pessoas vão crendo não mais na palavra justa e verdadeira, elas passam a crer no engano da injustiça, na ideologia da mentira, nos anúncios da mentira, nas criações da mentira, nas news da mentira. Fake news. Fake news é como a gente chama hoje o engano da injustiça diante de nós, que vai crescer enormemente. E que é engano, assim, para os que perecem, não é para todos. Mas tem gente para quem esses anúncios, esse tempo, essa palavra vai engoli-los. Eles já estão propensos, já estão na apostasia. Quando isso chega, eles são engolidos, levados. Eles creem. Porque não acolheram, está aqui a razão. Você pergunta, mas por que, Caio? A resposta está dada. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade está sendo entregado dia após dia a vocês todos aqui. E tem muita gente que não quer acolher o amor na verdade e da verdade. Esse é amor à verdade. Amor à verdade do Evangelho para serem salvos. Porque não querem, eles abrem um espaço para mentira. É simples assim. O Evangelho te é anunciado. Você fecha e bloqueia o coração, você abre espaço na mesma medida e na mesma proporção, no mínimo, para que a mentira ocupe lugar na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. É o que o Evangelho ensina. Por quê? Porque não acolheram. É para acolher a verdade. Não acolheram. Antes, preferiram o engano, a injustiça. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram, não abraçaram. É por este motivo, presta atenção, a gente não acolhe o amor na verdade, aí se diz, é por este motivo, porque a gente se bloqueia. A gente prefere a mentira, que a gente se torna apóstata na prática. É por não acolherem, é por este motivo de não acolherem o amor na verdade, que Deus lhes manda, lhes envia a operação do erro. Na verdade, aí começam a vir as hordas de mentiras, e pregadores da mentira, menseiros da mentira, ideologia da mentira, representantes da mentira, políticos da mentira, dissimuladores para todos os lados. Por esta razão é que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Não acolhe a verdade, o erro lhes vem. E eles que não deram crédito à verdade, agora darão crédito ao erro, ao engano, à apostasia, à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se. A palavra é chocante. Deleitaram-se, tiveram prazer na mentira, entregaram a alma à mentira. A palavra verdadeira não é acolhida, mas eles
acolhem e se deleitam na mentira. Tem muita gente que se diz cristã no mundo inteiro e que tem se deleitado na mentira. Essa palavra que eu estou dizendo aqui dá coceira nos ouvidos, angustia, uma quantidade enorme de gente que deliberadamente diz: eu não vou lá não, não vou, eu não quero me perturbar com o Caio. Aí eles dizem que é o meu cabelo, que é a minha roupa, que é um convidado ou outro com quem eu converso na maior liberdade de ser, e eu evangelizo todo mundo, quando não é aqui direto, é depois do particular. Enfim, mas eles dizem, arranjam pretextos, não é por nada, é porque eles não suportam a palavra da verdade, que é anunciada sem nenhum recurso de titubeio ou claudicância. É direta. É no coração. E aí, por não darem crédito à verdade, eles dão crédito à mentira e acolhem e se deleitam na injustiça. E eu termino lendo o que está entre os versos 13 e 17, porque o meu tempo se esgotou. Eu quero ler, então preste atenção. Só isso que eu peço. Eu iria explicar, mas não há tempo para tal. Então, eu vou ler. Verso 13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por todos vós, irmãos, amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito Santo e na fé, na verdade, para o que também vos chamou Deus, mediante o nosso Evangelho, mediante esta pregação, Paulo diz, que vocês estão ouvindo, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por causa disso, porque é assim, porque vocês sabem disso, permanecei firmes, guardai as tradições, que aqui significa o ensino apostólico, guardem o ensino do Evangelho, o ensino dos apóstolos, nada além disso é o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Guardem o que vocês aprenderam. Não era tradição como a gente entende, porque não tinha nem tempo para ter tradição de nada. E o Evangelho nunca ensinou a guardar tradições. A tradição aqui é o que foi dito, é tradição mesmo, é o que foi passado. E o que foi passado? Foi a oralidade do ensino do Evangelho puro, segundo Jesus tinha vivido e praticado, porque não tinha Evangelho de Marcos, não tinha Evangelho de Mateus, não tinha Evangelho de Lucas, não tinha Evangelho de João, não tinha Evangelho nenhum, só tinha o ensino de Paulo, de Pedro e de alguns outros apóstolos, ou de gente que tinha sido contemporânea, que ensinava a palavra, como Barnabé, como Priscila, como Áquila, como alguns outros que Paulo menciona em Romanos 16, que estavam em Cristo antes dele, que eram notáveis entre os apóstolos, e alguns deles eram, inclusive, seus parentes. Essa é a tradição. Não são livros, não são catecismos, não são catequeses, é a oralidade intacta do ensino de como Jesus fez e ensinou. Aí ele diz: guardem isso, guardem esse ensino, guardem essa palavra, essas palavras que vos foram ensinadas, seja por oralidade ou seja por epístola nossa, porque até então ninguém tinha escrito nada, só Paulo, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça, nos console, vos console, e console os vossos corações, e confirme cada um de vocês pela prática de boas obras e pela prática da obediência a essa boa palavra de Deus que chegou até vocês. É o que eu deixo aqui agora, na mesma esperança de todos os que me ouviram. Senhor Jesus, que essa palavra cresça, seja compartilhada
que os ouvidos hoje fechados, os ouvidos mocos, os corações empedrados, deem espaço para que a mentira seja vencida pela palavra da verdade, para que essa apostasia que está entre nós inequivocamente seja adiada na sua expressão final de maldade no meio de nós, aqui neste país e em qualquer outro, aonde essa palavra esteja sendo ouvida. Levanta gente sem medo, gente com coragem, gente com disposição para botar a cara para fora, para viver, para apanhar, para sofrer, para ser maltratada pelo Evangelho, sem medo das consequências. É o que eu te imploro, que aconteça hoje e que aconteça com muitos, que sejam arregimentados em fé, na coragem do Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.